Olá, eu quero falar para você hoje, nesse vídeo, sobre uma coisa muito importante para a vida de um cristão, para a vida daqueles que crê no nome de Jesus. Eu quero falar sobre o confronto entre o homem carnal e o homem espiritual. Amados, existe muito confronto entre o homem carnal e o espiritual. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, quando ele veio em um corpo, de carne, Jesus Cristo ele passou muitos confrontos com o homem carnal. Nós vamos ver isso no momento que Jesus Cristo entra no templo para expulsar os mercadores. Tem uma palavra de Deus, que nos mostra Jesus entrando dentro do templo de Jerusalém e expulsando ali homens que vendiam pombos, que vendiam suas mercadorias dentro do templo. O que Jesus quis mostrar com isso? Que ali dentro tinha homens carnais, homens que pensavam no lucro. Tudo aquilo que a carne quer e o homem dá, e o homem oferece, ostenta essa carne, faz a ostentação dessa carne, você está agradando a carne e desagradando a Deus. Então ali houve um confronto de Cristo com o homem carnal. Jesus Cristo sempre alertava isso, sobre o homem carnal e o homem espiritual. A Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. Amados, uma coisa muito interessante. Às vezes a gente vê muitas pessoas que não crerem, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo, que não crê que um cristão ele tem condições de falar em línguas. É lógico que um cristão carnal, ele não consegue entender o dom de línguas, o dom de falar em línguas. Tem uns que às vezes falam que isso aconteceu só em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, isso aconteceu só na igreja primitiva, isso não acontece na igreja nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a igreja nos dias de hoje, os crentes nos dias de hoje, são crentes carnais. Os tempos de hoje não é diferente dos tempos da igreja primitiva. Jesus Cristo, ele não mudou. Jesus ele disse que ele iria para o céu, para a glória, mas não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, está escrito, baseado no livro do Evangelho de João. João ele deixou escrito ali que Jesus ele deixa claro que ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. Esse seria o nosso consolador, esse nos ajudaria, esse convenceria o homem do erro, do pecado, esse seria o nosso consolador, ele nos consolaria. E esse seria aquele que nos daria dons. Amados, por experiência própria, eu fui batizado com o Espírito Santo com 18 anos de idade, quando eu me converti. Eu entrei no mundo espiritual para ter uma experiência com Deus, ao qual eu falei em línguas. Ou seja, a minha língua enrolou e eu comecei a falar em língua, entrei no mundo espiritual, entrei no terceiro céu, entrei no mundo espiritual. Eu só não entrei dentro dos céus porque eu fiquei com medo, eu temi e voltei novamente ao meu corpo. Eu quero dizer para você que para que isso acontecesse comigo, eu precisei matar a carne com jejum. Quando Jesus Cristo vivia no mundo com seus discípulos, os discípulos não jejuavam. Os homens carnais, aqueles homens que ostentavam a carne, os religiosos, porque você ser um crente religioso, você está ostentando a carne, aqueles crentes religiosos demais estavam ostentando a sua carne, começou a confrontar com o espírito que estava na vida de Jesus. E começou a dizer, mas espera aí, Jesus, por que o Senhor jejua e seus discípulos não jejuam? Jesus disse, como que eles podem jejuar se ainda com eles estão o noivo? O noivo era quem? Jesus. Cristo. Cristo era o noivo. Então ele disse, se eu estou aqui presente, como que eles podem jejuar? Naquele momento, eles estavam vendo Jesus, sentindo Jesus. Mas no momento que Jesus, então, mata o seu corpo de carne na cruz, porque ali Jesus precisou de matar o seu próprio corpo de carne e se transformar em um corpo de glória, porque no momento que Jesus morreu na cruz do Calvário e Jesus no terceiro dia ressuscitou, Jesus mata o seu corpo carnal e ressuscita em um corpo de glória, em um novo corpo, em um corpo incorruptível. Ou seja,
Aquele corpo de Jesus que comia, que bebia, aquele corpo de Jesus que sentia dores, já não sentia mais, porque naquele momento que Jesus ressuscitou, aquele corpo se transformou num corpo incorruptível, um corpo de glória. Então, meu amado, o que eu quero te dizer com isso? Existem homens carnais, existem homens espirituais. Nicodemos, Nicodemos, no capítulo 3 de João, no versículo 6, Nicodemos entra em confronto com Jesus no momento que ele pergunta para Jesus sobre o reino de Deus. Jesus, então, fala com ele: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você precisa nascer da água e do espírito para herdar o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com Nicodemos? Nicodemos era um homem letrado, Nicodemos era um homem estudioso, Nicodemos era um homem que conhecia toda a lei e os profetas. Só que Nicodemos era um homem carnal. Você pode conhecer tudo, você pode ser um advogado, você pode ser uma pessoa formada na faculdade, você pode conhecer tudo em sua volta, mas você é um homem carnal. Mas você não conhece Jesus, você não conhece o mundo espiritual, porque para conhecer o mundo espiritual você precisa ser um homem espiritual. Eu vejo vídeos na internet em geral de pessoas que falam que não acreditam em dons de línguas, que isso aconteceu só no Velho Testamento, só lá atrás, só no Atos dos Apóstolos, só na época da igreja primitiva, que isso não acontece na igreja dos dias de hoje. São homens carnais. São homens que não têm experiência com Deus. Eu não estou aqui julgando esses homens, mas eu quero dizer dentro da palavra que para você entender que existe o dom de línguas, que existe os dons, os frutos do Espírito Santo, que é a paz, a alegria, o gozo, a benignidade, que está registrado no livro de Gálatas, sobre os frutos do Espírito, que diz que os frutos do Espírito são paz, alegria, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, a paz, o amor, etc. São os frutos do Espírito, que está registrado no livro de Gálatas, somente o homem espiritual que tem. E a Bíblia mostra também os frutos da carne. Os frutos da carne é a glutonaria, o fruto da carne é a prostituição, o fruto da carne é a idolatria, a bebedeira, a bebedice, a vaidade, etc, etc, etc. Então eu quero dizer que existe o homem que sustenta e ostenta a sua carne. Ele se afasta de Deus. Quanto mais você alimenta a sua carne com a vaidade, com a impureza, com a lascívia, com o ódio, com a inveja, etc. Quanto mais você alimenta a sua carne, mais você não vai entender o mundo espiritual. Mas você não vai entender porque você vai se transformar em um homem carnal. E o que a carne pede? A carne pede riqueza, a carne pede uma roupa chamativa, a carne pede uma árvore, ou seja, você olha para a sua carne vai pedir um enfeite, a sua carne vai pedir várias joias, vários enfeites, a sua carne vai pedir e você vai dar, ou seja, você dá para ela, você oferece para essa carne, não para Deus, você oferece para a carne aquilo que ela gosta. A carne ela vai pedir os melhores alimentos, a carne vai pedir o conforto, então tudo aquilo que a carne vai pedir e você dá para essa carne, você oferece para essa carne, você está ostentando a sua carne e se afastando de Deus. Ou seja, afastando de ser um homem espiritual. O profeta Elias, quando ele entra na caverna, quando Deus fala com ele, para ele ir para uma região onde ele entra em uma caverna, o profeta Elias se confronta com o homem interior, ele se confronta com o homem carnal. Tanto o homem interior dele, como o homem carnal que estava em sua volta. Acabe era um rei carnal. Todos aqueles profetas de Baal eram carnais. Então Elias confrontou com aquela carnalidade toda. Elias começou a entrar numa frustração. Elias começou a cobrar de Deus, a falar com Deus, porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus.
Quanto mais Elias falava com Acabe, quanto mais Elias falava com aquela geração era tão carnal, mas tão carnal, que não ouvia a voz de Deus. E Elias começou a frustrar com isso. Elias começou a entrar numa certa frustração. Aí Deus fala para Elias que vai fechar as comportas do céu. Não vai deixar que a chuva caísse naquele lugar. Às vezes acontece da chuva, de Deus fechar a bênção, de Deus impedir que o homem entenda as coisas dele, porque é um homem carnal. E quando o homem é carnal, ele não vai entender as coisas de Deus. Então as coisas se fecham. Não acontece nada na vida desse homem carnal. Só acontece na vida do homem espiritual. Você só vai ter experiência com Deus, você só vai adquirir aquilo que está escrito na Bíblia, a realidade do que está escrito na Bíblia, quando você é um homem espiritual. Porque a Bíblia, na Bíblia, você pode entender, a Bíblia ela tem segmentos, a Bíblia tem segmentos, tem coisas que é Deus que falou, tem coisas que é o homem que fez ou que falou. Então as pessoas têm que entender os contextos bíblicos, que existem contextos bíblicos que é coisas de Deus, coisas que vêm de Deus, e tem coisas que vêm do homem. Então, no 1 Reis 17:6, mostra o confronto de Elias com os profetas, mostra o confronto de Elias com Acabe. E aí Deus sustenta Elias, através do corvo. A Bíblia nos mostra então que Elias é sustentado pelos corvos. De manhã Elias come pão e carne, e ao anoitecer Elias toma água. Isso quer dizer, Deus sustentando o homem espiritual. Ali, Deus estava sustentando um homem que não tinha nenhum vínculo carnal, mas um homem espiritual, tanto que foi transladado para o céu. Enoque, na época da terra caótica, antes do dilúvio, que é considerado o tempo antediluviano, naquela época, Enoque andou 300 anos com Deus. Era um homem espiritual, não era um homem carnal, não era um homem que vivia no mundo carnal. Era um homem que vivia na terra, era um homem que vivia e fazia os seus afazeres. Enoque era um homem que tinha o seu trabalho aqui na terra, mas Enoque jamais se afastava do mundo espiritual. Ou seja, Enoque andou 300 anos com Deus, Enoque foi transladado para Deus. Amados, existe diferença do homem carnal e do homem espiritual. Jesus deixou claro isso no Velho Testamento, nós vemos isso. Existem contatos que vêm de Deus, existem contatos que vêm do homem. Amados, Jacó. Por que Jacó? 50% era carnal, 50% espiritual. Jacó só passou a aumentar o seu nível espiritual no momento que ele viu a escada e no momento que ele lutou com o anjo, ao qual o anjo disse: qual é o teu nome? Deixa eu ir. Ele disse: eu não vou te deixar isso, não me abençoar. O anjo toca na coxa de Jacó, e Jacó então é escolhido, e ele muda então uma história de Jacó e o nome de Jacó. Ele fala: então não chamarás mais Jacó o seu nome? Jacó. Então não chamará mais Jacó. Então se chamará Israel, quer dizer, eleito, escolhido. Ou seja, passa de ser um homem carnal para um homem espiritual. Porque um homem carnal não consegue, põe isso na sua cabeça, o homem carnal não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ser batizado com o Espírito Santo, não consegue entender o dom de línguas, não consegue entender os frutos do Espírito, não consegue entender os dons espirituais. Esse é o homem carnal. O homem carnal só entende as coisas da carne. Ele vai fazer só coisas da carne. Ele vai falar só coisas da carne. Mas ele não vai falar coisas do Espírito. Porque ele é um homem que ele não vive no Espírito. Está entendendo? Ele não vive no Espírito. Então, meu amado, Abraão, quando teve a promessa de Deus, Abraão era um homem espiritual. Gênesis 12 mostra quando Deus faz a promessa para Abraão. Quando Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar, tu será uma bênção. Então Abraão vai para a terra de Canaã, e ali Deus ainda não tinha entregado a terra. Deus falou para Abraão que essa terra ia ser entregada depois, para a geração de Abraão. Então, amado, naquele momento quando Deus fala com Abraão, e Abraão entende a voz de Deus, porque Abraão é um homem espiritual.
Por isso que ele entende a voz de Deus. Então, sendo homem espiritual, você vai entender as coisas de Deus, você vai entender a obra de Deus. Então, por isso que Abraão entendeu o chamado de Deus. Jesus Cristo, vamos para o Novo Testamento. Jesus Cristo, quando ele fala com Nicodemos, né? Quando ele fala com Nicodemos aqui, quando nós falamos em João 3,6, que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, Jesus é que está falando. Ou seja, tem coisas na Bíblia que Deus é que está falando, Jesus que está falando, Deus que está falando, o homem. E naquele momento, Jesus mostra que em sua volta existia discípulos. E Jesus, quando ele falava com os discípulos em parábola, os discípulos não entendiam, Jesus disse, vocês não vão entender agora. Então Jesus, ele entrava em parábolas, Jesus via que eles não estavam entendendo suas parábolas. E Jesus tinha que explicar, tintim por tintim, a parábola. Porque Jesus disse, vocês não estão entendendo agora, porque vocês sois carnais. Mas no momento que eu subir, no momento que eu ir para a glória, vocês vão passar de homens carnais para homens espirituais. Aí vocês vão entender, porque aí vocês vão precisar de buscar, vão precisar de orar, vão precisar de jejuar, vão precisar de ler, estudar o meu caminho, a Bíblia, etc, etc. E no momento que Jesus, então, vá para o céu, quando ele vai para a glória, os discípulos passam a jejuar. Os discípulos passam a orar, os discípulos passam a reunir em oração, os discípulos passam a ser homens e pessoas espirituais. E a Bíblia nos mostra, Atos dos Apóstolos 2, ali começou então o período do homem espiritual. Aquele homem que busca um Deus invisível, ou seja, antes eles tinham Jesus, eles estavam próximos de Jesus. Então eles não oravam. Jesus orava tanto que eles pediam para Jesus ensinar eles a orar. Aí Jesus disse que naquele momento eles vão entender, mas depois eles vão entender. Quando Jesus sopra, quando Jesus fala que vai deixar o Espírito Consolador, e Jesus sopra sobre eles e fala assim, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, ali Jesus estava mostrando para eles que o velho homem, o homem carnal, tinha que morrer através de busca, através de oração, através de jejum e através de obedecer aqueles mandamentos que Jesus tinha falado com eles. Então, naquele momento, quando eles tomam essa atitude de ser um homem espiritual, ou seja, Pedro, João, todos os discípulos tomam a atitude de ser um homem espiritual, eles passam a ser usados por Deus. Eles passam a ser usados em curas, em milagres, etc., ganhando almas para Jesus. E todos os cristãos que eram espirituais aproximavam de Deus, recebia muito mais de Deus, como hoje. Hoje, a gente vê crentes carnais dentro das igrejas. A gente vê pastores carnais que pensam na riqueza, que pensam na prosperidade, que pensam em receber coisas maravilhosas na terra, aquilo que a carne gosta, aquilo que a carne ostenta. Hoje a gente vê as pessoas pensando em receber um conforto total na terra. Esses são as gerações dos carnais. A geração do carnal é a geração de hoje. Jesus disse que nos últimos tempos os homens serão carnais, os homens serão gananciosos, os homens, ou seja, se afastarão de Deus, dando ouvido a espíritos enganadores, sendo prostitutos, sendo viciados. Hoje você recebe a palavra. 80% que recebe a palavra, 20% são espirituais. 20% de jovens, 20% de homens e mulheres, 20% que estão na igreja são espirituais. E Jesus disse que quem vai entrar no céu, quem vai ser salvo, é somente os espirituais. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Jesus não está dizendo que 100% vai ser salvo. Jesus não está dizendo que 100% de pastores, pregadores, crentes vão ser salvos. Jesus está dizendo que quem vai ser salvo são crentes espirituais. Crentes que não ostenta e não agrada 100% a sua carne, mas que consegue viver nesse mundo sem esquecer que ele tem que ser um homem, um jovem, uma criança, um homem, uma mulher espiritual. Seja uma pessoa espiritual. Busque as coisas do espírito. Quando você ostenta as coisas da carne, pode ter certeza que
que você não está aproximando de Deus, você está se afastando de Deus, você não está agradando a Deus. Quando você pensa em enfeitar o seu corpo com piercing, com tatuagem, com tanto de coisas, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para levar em julgamento essa situação, mas quando você pensa em ostentar o seu corpo, você pensa em agradar o seu corpo carnal, você pensa em ser uma árvore de Natal, você olha para você, você está todo enfeitado como uma árvore de Natal, você está todo enfeitado com coisas vaidosas, está todo cheio de vaidade, todo cheio de coisas, de vaidade, você está agradando a sua carne. Ou seja, a sua carne está pedindo isso. Quando você fica 24 horas num videogame e não está nem aí para a oração, não se preocupa em orar, em buscar a Deus, você é um homem carnal, você é um jovem carnal, você está totalmente voltado somente para a tecnologia, mas Deus está longe de você. Você está vivendo um homem carnal. Quando você não sabe separar aquilo que Paulo disse para os coríntios, ele disse: todas as coisas me são lícitas. Tem tanto de coisa que é lícita diante dos seus olhos, mas nem todas me convêm. Não vou deixar dominar por elas. E quando você é dominado pelas tecnologias, dominado pela vaidade, pela excessiva, dominado pela ostentação da carne, você é um homem carnal. Você não consegue falar em línguas, você não consegue entender a palavra de Deus, você não consegue nada. Nós olhamos isso no caminho de Damasco, Atos dos Apóstolos, no momento em que Jesus Cristo fala com Paulo, com Saulo. Então Jesus, naquele momento, amém? É Deus destruindo a carne, o homem carnal, e levantando um homem espiritual. Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Saulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos. No momento que Saulo tem um encontro com Jesus, ali morre-se um homem carnal, aquele homem que ostentava a morte, que ostentava a matar cristão, impediu o crescimento do evangelho, para nascer um novo homem, para nascer um homem espiritual. Aí você nota que a partir dali, Saulo, além de ser o seu nome ser mudado, além de sua vida ser mudada, você pode ver que dali para frente, aquele homem passa a falar diferente. Ou seja, Paulo passa a falar diferente, passa a falar de uma forma diferente. Ele passa a falar para a salvação, para o mundo espiritual. O próprio Paulo diz nas suas cartas que tinha coisas que ele fazia que ele não queria fazer. Paulo disse que tinha uma luta entre ele e os desejos da carne, mesmo sendo um homem de jejum, mesmo sendo um homem de oração. Ele disse que tinha uma luta entre ele, entre os desejos da carne, entre o seu velho homem com o homem novo, entre o velho Paulo, o velho Saulo com o novo Paulo, com o novo homem que Jesus tinha transformado no caminho de Damasco. Pedro também passou por essa situação no momento que ele nega Jesus. Ali era um homem carnal. Ali era um homem que não estava entendendo nada. E Jesus disse: antes que o galo cante, tu vai me negar. Este homem carnal, Pedro, negou Jesus, mas depois ele se transformou em um homem espiritual. A sombra de Pedro curava. A Bíblia fala que Pedro passava, a sombra de Pedro curava, porque agora naquele momento ali na igreja primitiva, Pedro é um homem espiritual. Está entendendo, meu amado, o que é a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual? Às vezes o homem pensa que o maior inimigo dele é o diabo. Mas eu digo para você, o diabo é o segundo inimigo do crente. O diabo é o segundo inimigo do homem. O primeiro inimigo do homem é a carne. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então o segundo inimigo é o diabo, o primeiro inimigo é a carne. Como você fortalece o diabo? No momento que você agrada a sua carne. No momento que você ostenta a sua carne, que você agrada a sua carne, você está agradando o diabo. Aí que Satanás apossa da sua carne e passa a usar a sua carne. E a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para o corpo ser templo do Espírito Santo, nós precisamos matar o velho homem, precisamos matar a nossa carne com jejum e oração, aproximar de Deus e entender as coisas de Deus. Entender
os dons do Espírito Santo, entender o chamado de Deus. Moisés, vamos para Moisés. Moisés não conhecia Deus. Moisés viveu no Egito. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés, então, quando cresce e mata um egípcio, Moisés foge. Moisés vai para o deserto. Moisés conhece a sua esposa. Moisés conhece Jetro, teu sogro, a família de Jetro, e Moisés casa. Moisés casa e vira pastor de ovelha. Moisés leva as ovelhas de Jetro para ser alimentado no pasto, quando ele então aproxima do monte Sinai, e ele vê então no monte ali, né, uma sarça que ardia e não se consumia. Ali é o primeiro contato de Moisés com Deus. Ou seja, Moisés, um homem carnal, um homem vivendo no mundo carnal, um homem carnal, totalmente carnal, só conhecendo a carne, os desejos da carne. Ou seja, conheceu uma esposa, satisfez o desejo da sua carne, construiu filho, teve família, porque isso é carnal, né? Construiu, amou sua esposa, ou seja, constituiu sua família, porque família é carnal. Aí no momento então que ele conhece a Deus, ele não quer dizer que ele abandonou sua família. No momento que ele vê então a visão daquele fogo, daquele juízo de Deus, porque o fogo é juízo, Deus mostra para ele, fala que ele tem que voltar para o Egito, e lá ele vai ser o libertador do povo hebreu. Moisés passa então a aproximar de Deus, porque naquele momento Deus fala com ele para santificar. Você está entendendo? Deus fala para ele: Moisés, eu quero que tu volte para o Egito e quero agora que tu circuncida os seus filhos, sua família. Ou seja, ali Deus faz um pacto com Moisés como libertador. E ali Deus mostra para Moisés que agora aquele Moisés tinha que morrer e nasceu um novo Moisés. O Moisés que era carnal, nasceu um Moisés espiritual. Mas como nasceu um Moisés espiritual para ter contato com Deus? Ele tinha que santificar. Ele tinha que jejuar, que santificar, ele tinha que fazer jejum, ele tinha que abster-se de alimentos, ele tinha que abster-se de certas coisas ali, ele tinha que, entendeu? Ele tinha que abster, ele tinha que renunciar. E quando Moisés passava a renunciar quando Deus mandava, ele renunciava, ele passou então a fazer isso gradativamente. Primeiramente, Deus manda, depois ele faz gradativamente, porque ele aprende a ser um homem espiritual. Ao aprender a ser um homem espiritual, ele começa então a ver mais coisas. Ele começa a ver Deus, ele começa a ver as coisas de Deus. Ele até pede para ver Deus. E Deus fala: eu vou passar numa nuvem, você não vai ver o meu rosto. Mas quando eu passar numa nuvem, você vai me ver pelas costas. Aí quando Moisés viu Deus passar lá no Monte Sinai, Moisés olhou, a Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava, porque Moisés agora era um homem espiritual. Quando Moisés desce para falar com os hebreus eram carnais. Os hebreus caíram de joelho. Os hebreus caíram diante de Moisés. Os hebreus não conseguiam ver o rosto de Moisés, porque os hebreus estavam totalmente na carne. Adoravam bezerro de ouro, contavam mentiras. Os hebreus faziam coisas que desagradavam a Deus, sustentava a carne, murmuravam, tudo aquilo que a carne gostava, eles faziam. Então eram homens, pessoas carnais. Por isso que Deus então fala com Moisés, porque é um homem espiritual. E quando Moisés volta, o seu rosto brilha, que é um homem espiritual, o povo não consegue ver um homem espiritual. Quando você está no espírito, quando você é um homem espiritual, as pessoas não conseguem nem olhar para o teu rosto. As pessoas sentem a presença de Deus, porque você é um homem espiritual. Então, quando você não é espiritual, você vai falar baboseira, você vai falar asneira, porque você é um homem carnal. O homem carnal só fala asneira, só blasfema contra a palavra de Deus. O homem carnal não entende os dons de Deus. O homem carnal só vai fazer aquilo que está contra a palavra de Deus. Ele não vai conseguir pegar a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida, porque ele é carnal. Ele é carnal, ele não consegue sentir nada.
Ele é uma folha seca, ele não consegue sentir nada, ele é uma árvore seca, não consegue ter fruto, porque é um homem que vive na carne, ostenta a carne, gosta de ostentar a sua carne, gosta de ser carnal. Então ele não vai ter Deus na tua vida, meu amado. Não vai conseguir ver Deus, não vai conseguir sentir Deus. O jovem carnal, não adianta ficar frequentando igreja, porque carnal, a igreja, quando se fala igreja somos nós. Igreja não é o espaço físico, é lógico que precisamos do espaço físico. É lógico que precisamos de um espaço físico para adorar a Deus, para cantar, para louvar, para reunir, para buscar, para participar da Santa Ceia. Enfim, nós precisamos desse espaço físico. Mas eu digo que a igreja é você. Você precisa ser uma verdadeira igreja. Eu digo que igreja é aquele que vive no mundo espiritual. Deus não está à procura da multidão. Deus está à procura dos 20%, dos escolhidos, daquele que é espiritual. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo está voltando e ele só vai levar para o céu, para a salvação. Ele só vai aprovar, ele só vai marcar, ele só vai levar somente o espiritual. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Não adianta a pessoa pensar assim, eu vou lá, eu vou aceitar Jesus, eu vou batizar e serei salvo. Você precisa matar o velho homem, você precisa ser espiritual, você precisa alimentar o espírito durante a sua vida com Deus. Não adianta, não é só ir à igreja, não é só cantar, não é só ir à igreja, não é só frequentar a igreja, não é só dar o dízimo, não é só dar oferta, não é só sentar no banco da igreja, não é só subir no altar para pregar. Não, você precisa alimentar o espírito. Se você não alimenta o espírito, pode ter certeza, você não é o salvo. Você não é a pessoa que vai ser salva. Você é apenas mais um, você é apenas mais alguém para fazer número. Quantos estão dentro da igreja fazendo número? Mas não é aquele que vai ser salvo, não é aquele que vai entrar na glória, não é aquele. E se morrer na carne, vai descer para baixo, não vai subir para cima, não vai ir para cima. Para cima só vai aquele que é espiritual. Fechando aqui a mensagem, fechando essa palavra, eu deixo para você sobre a história, a parábola do rico e do Lázaro. Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. O rico ostentava a carne. O rico ostentava a sua carne com a sua riqueza. Não estava nem aí para Deus, para ele, a riqueza que era o seu Deus, o dinheiro que era o seu Deus, ou seja, a cobiça era o seu Deus. Mas Lázaro não. Lázaro era pobre, mas Lázaro era um homem espiritual. Lázaro morre, Lázaro vai gozar nos seios de Abraão. Está entendendo a diferença? Lázaro vai gozar no seio de Abraão. Só que lá embaixo no inferno, o rico também morre e vai para o inferno. Lá embaixo no inferno, o rico sofre os sofrimentos do inferno. O rico vê Lázaro no gozo eterno. E aí ele disse, pai Abraão. Ele vê Abraão e fala, pai Abraão, faça com que Lázaro molhe um pouco aí da água e coloque nos meus lábios, porque eu não aguento mais esse inferno, eu não aguento mais esse fogo. E me dá mais uma chance para que eu volte para o mundo e pregue para os meus irmãos. Aí, o que Abraão fala para ele lá na glória, no céu, no momento que está lá o Lázaro no seio de Abraão, Abraão fala assim, quem está aí não comunica com o que está aqui. Quem está aí no inferno, está aí, acabou. Quem está no céu, quem está na glória, quem está no seio de Abraão, está no seio de Abraão. Ou seja, qual a diferença? A diferença é, quem vai para o inferno é carnal. É o homem da carne, vive na carne. Quem vai para a glória, quem vai para o seio de Abraão, é espiritual, vive no espírito, sustenta o espírito, alimenta o espírito, alimenta e faz a vontade de Deus. E quem vai para o inferno, alimenta e faz a vontade da carne. Quem vai para o inferno é aqueles que alimenta e faz a vontade da carne, gosta de carnaval, gosta de bagunça, gosta de mentira, gosta de engano, gosta de prostituição, gosta de ostentar
gosta de vaidade, né? Encher e petecar o corpo de vaidade, gosta de riqueza, de ganhar na Mega Sena, de ganhar isso, ganhar aquilo, de ser rico, de ser milionário. Esse é o que sustenta a carne. Então existe uma diferença de quem sustenta a carne, de quem sustenta o espírito. Amados, sustenta o espírito, porque a carne para nada aproveita. A carne vai prudecer, vai virar pó, vai apodrecer, vai dar bicho, vai sair bicho, vai prudecer. A carne prudece, mas o espírito prevalece. O espírito continua firme. O espírito entende as coisas de Deus. E que Deus te abençoe, que você compreenda o que é ser homem carnal e o que é ser homem espiritual.